Gostaria de deixar o abraço do nosso pastor Silvano, da Igreja do Brasil para Cristo em Santa Cruz de Minas. Está viajando, não pôde estar juntamente conosco aqui essa noite, mas ele mandou um abraço ao pastor Guilherme e aos demais irmãos. Feche os seus olhos neste momento, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, neste momento, Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha falar fortemente em nossos corações. Que o Senhor venha nos mostrar, Pai, o que realmente o Senhor quer como adorador, Pai. Aquilo que o Senhor tem buscado, Pai. Que o Senhor toque nos nossos corações, Pai. E que a palavra, Pai, que for ministrada agora, Pai, venha realmente fluir do Teu trono, Pai. E que possamos sair daqui, Pai, impactados e prontos a vivenciar isso tudo, Pai. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Ainda de pé, vamos abrir nossa Bíblia lá em João 4:23. Aleluia. Glória a Deus. Santo Pai. João 4:23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Podem se sentar, meus irmãos. Quando o pastor Guilherme foi lá na loja e me fez o convite para estar ministrando nesse congresso, e ele falou que o tema era baseado em João 4:23. Eu perguntei assim: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque antes de Deus falar com a igreja, Ele fala comigo. Ele precisa falar comigo. Eu preciso entender, eu preciso aprender o que Deus quer realmente, desse versículo, o que Ele quer realmente falar sobre as nossas vidas. E Deus, nesse versículo, Ele deixa bem claro que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E se Ele está à procura de verdadeiros adoradores, quer dizer que existem falsos adoradores. E hoje no nosso dia a dia está cheio de falsos adoradores, não é verdade? Hoje o mercado musical está cheio de cantores, de cantoras, de bandas, de pessoas que declaram estar adorando, mas quem sou eu para julgar, mas talvez não estejam adorando. E nessa noite, com esse versículo, com essa mensagem que o Senhor me deu, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é adoração. Dar um exemplo de um homem da Bíblia que adorou o Senhor, e de mostrar algumas coisas, algumas atitudes de um verdadeiro adorador. Primeira coisa que nós precisamos entender o que é adoração. Quando nós falamos adoração, logo nós pensamos música. Falamos adoração, nós pensamos violão, instrumentos. Mas isso não é adoração. Adoração não é só isso. Adoração não é somente você cantar, você pegar a sua voz, você cuidar da sua voz, você tratar da sua voz, você ter uma voz afinada, uma voz bem trabalhada. Não é somente você passar 3, 4 anos numa escola de música e aprender a tocar um instrumento. Isso não é adoração. Não é somente adoração isso. Isso é um meio de adoração. Deus não fala nesse versículo: eu estou à procura de verdadeiros instrumentistas. Ele não fala: eu estou à procura de verdadeiros cantores. Ele não fala isso. Ele fala: estou à procura de verdadeiros adoradores. E adoração nada mais é que se render. Adoração nada mais é que se prostrar diante de Deus. Adoração é você realmente reconhecer que só em Deus você encontra o refrigério, que só em Deus você encontra aquilo que precisa. Nós temos uma falsa ilusão, um falso entendimento, que quando nós cantamos, nós estamos adorando a Deus. Mas eu te pergunto, e sua vida? Como é que está a sua vida? Às vezes nós chegamos na igreja, nós cantamos, isso eu falo às vezes de mim mesmo, porque tem 12, 13 anos que eu sou cristão, praticamente cresci dentro da igreja,
Passei por momentos que muitos passaram. Estou passando por momentos que muitos ainda vão passar ou estão passando. Então eu não sou diferente de ninguém. E muitas das vezes nós chegamos na igreja e cantamos, exaltamos e pulamos e gritamos e bendizemos ao nome do Senhor, mas quando chegamos em casa, a adoração acaba. Nós ficamos nervosos, nós queremos quebrar tudo, nós queremos discutir, nós queremos pôr filho, filha, parente para fora de casa. Nós não temos paciência, mas quando chegamos na igreja nós temos a paciência, nós adoramos, nós cantamos, nós tocamos o instrumento. Mas é isso que Deus está procurando? Será que é isso que Deus está procurando? A gente vir na igreja, estar na igreja e cumprimentar o irmão. A cantora Priscila foi muito feliz em dizer que muitas das vezes nós temos chegado às nossas igrejas e às vezes nós passamos por um irmão e aquele irmão não fala com a gente. Ou muitas das vezes nós não falamos com aquele irmão, sem motivo qualquer. Adorar a Deus é amor. Se você não ama, você não adora. Se você não consegue cumprimentar o irmão que está do seu lado, você não está adorando a Deus. Fala, Deus! Aleluia! Às vezes nós pensamos, nós olhamos para a Bíblia e falamos, Deus, qual é o maior exemplo de adorador? E quando nós pensamos nisso, logo vem Davi, rei Davi, o adorador. Davi no meio do mato, cuidando das ovelhas, estava tocando. No meio do mato, Davi estava orando. E Davi sim foi realmente um verdadeiro adorador. E muitas das vezes nós falamos, Deus, eu quero ser igual a Davi, eu quero ser como Davi. Mas Deus, Ele não quer você como Davi, Deus, Ele quer você como adorador. Glória a Deus. Deus, Ele não quer um simples músico. Deus, Ele não quer apenas que você entregue a Ele a sua voz. Sabe por quê, irmão? Porque lá no céu Ele tem quem faz isso para Ele. Quem adora Ele 24 horas. Deixa eu te dar uma outra notícia. Lúcifer era adorador. Lúcifer, ele era, vamos dizer, o regente da banda da adoração, né? A gente fala assim de uma forma mais prática. E o que aconteceu? Ele traiu, ele cobiçou a glória de Deus. Ele não ficou satisfeito com aquilo. E o que tem acontecido muito hoje em nossas vidas, em vidas de muitos cantores, é que nós queremos a glória para nós. Nós cantamos, aí Deus se agrada daquilo que nós temos feito, da nossa entrega, e Deus Ele nos abençoa com um CD, Deus Ele nos abençoa com uma carreira, e quando chega lá na frente não lembra mais de Deus, não se lembra mais da pureza, da essência. E o que Deus quer nessa palavra, o que Ele mostra, que Ele quer a essência. Eu estava meditando e lendo a palavra, e um dos homens que mais me chamou a atenção como um verdadeiro adorador foi Jó. Jó, ele era um homem rico. Jó tinha tudo o que ele queria. Tinha filhos, gado, tudo quanto é tipo de animal que tinha naquela época, da região dele, ele tinha. Ele tinha funcionários e era muito. Mais ou menos, Jó seria hoje Bill Gates, talvez Eike Batista. Eu acho que até um pouco melhor, né? Jó, ele tinha tudo. E quantas vezes nós temos tudo? E nem sempre tudo quer dizer ter um carro, ter uma casa, ter isso, ter aquilo. Às vezes nós temos uma família, aquela família unida. Isso já é tudo. Isso já é o melhor. E Jó, ele tinha tudo que você pensar, talvez você imaginar, ele tinha. Eu acredito que a casa de Jó era imensa. Tinha muitos quartos, muitos cômodos. Se existisse banheiro naquela época, tinha vários banheiros. E aconteceu que Satanás, vendo Jó com toda aquela riqueza, com toda aquela alegria de viver, com todo aquele, sabe, aquela fartura, Satanás chegou até Deus e falou: Deus, será que ele realmente é um verdadeiro adorador? Senhor, deixe-me tocar na família dele. E o Senhor falou: olha, Jó é íntegro, Jó é reto, Jó, ele me ama, Jó está comigo, Jó todo dia ele me busca, Jó todo dia ele tem
cantado, Ele tem me louvado, Ele tem me adorado em atitudes, tem me adorado em tudo que Ele tem feito, em tudo que Ele tem, Jó tem me adorado. E Satanás, mas Senhor, me permita tocar na vida dele. E o que aconteceu? Morreu os filhos, ele perdeu o que ele tinha. Os funcionários dele, os que não morreram, foram embora, largaram. Aquelas pessoas que iam na casa de Jó, se aproveitaram dos fartos, dos banquetes, das grandes festas que Jó oferecia ao povo, sumiram. E talvez você pense, o que Jó fez? O que você faria? O que você faria se você saísse daqui agora, você chegasse na sua casa e você recebesse a notícia que seu filho morreu? Se você recebesse a notícia que toda a sua família morreu? Se você recebesse a notícia que a sua casa não é mais sua casa, que o seu carro não é mais o seu carro, que o seu emprego não é mais seu, o que você faria? 90% de certeza que íamos murmurar, íamos reclamar. E sabe o que Jó fez? Depois disso tudo, lá em Jó 1, 20 ao 22 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se à terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou. Em todo o tempo, talvez você pense: mas eu não tenho nada para perder. Mas eu não tenho nada para me preocupar. Jó, ele tinha muita coisa. Jó, ele era Jó, ele tinha tudo. E ele tinha todos os motivos para reclamar. Ele tinha todos os motivos para estar murmurando diante de Deus. E sabe o que ele fez? Rasgou suas roupas, rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e se lançou ao chão e adorou. Esse ato de se lançar no chão, de rasgar as vestes, raspar a sua cabeça, é mostrar total dependência de Deus. Eu imagino que Jó, sabendo disso, perdeu os filhos, perdeu os funcionários, perdeu tudo que ele tinha. E mesmo assim ele ainda conseguiu adorar a Deus. Eu não vejo outro exemplo de adorador, exceto Jesus, que tenha atitudes assim, que tenha tido atitudes assim de realmente falar: amém, Senhor, o Senhor me deu, muito obrigado, mas o Senhor me tirou, glória a Deus. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, eu sei que tem um fundamento nisso. E quantas vezes nós perdemos um emprego, quantas vezes nós perdemos uma coisa e nós ficamos todos revoltados? Quantas vezes nós sonhamos, nós desejamos algo e nós não recebemos aquilo e nós reclamamos com Deus? E nós falamos: mas Deus, há anos atrás o Senhor me fez uma promessa e essa promessa ainda não chegou. Quantas vezes nós murmuramos com Deus por pequenas coisas, enquanto devíamos estar adorando a Deus, devíamos estar realmente ali quebrantados, nos humilharmos realmente na presença de Deus, rasgar as nossas vestes e nos prostrarmos e adorar, não somente com uma canção, porque muitas das vezes quando nós estamos aflitos é fácil a gente colocar um CD e começar a cantar e adorar a Deus. No seu momento de tristeza, quando chega a fatura do seu cartão que vem além daquilo que você esperava, quando chega aquela conta de luz que Jesus amado, essa semente que não para de subir, vai no posto essa gasolina, meu Deus, vou voltar a andar a pé. E nós chegamos, é engraçado demais, né? Eu chego num posto e sempre coincide ter alguém, né, do lado, né, num carro ou numa moto, para abastecer. E aquela pessoa diz: essa gasolina subiu demais, eu não aguento mais desse jeito. Aquele cara podia estar adorando a Deus, falar: Senhor, muito obrigado, o Senhor me deu condição de ter esse carro,
O Senhor está me dando condição de estar colocando gasolina nesse carro e andar. Mas não, murmuramos, reclamamos. E às vezes, muitas das vezes, nós injetamos isso na vida de outras pessoas. Esse ódio, essa revolta. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E depois de Jó ter perdido a família, ter perdido os bens, Satanás não satisfeito, porque viu que Jó, ele adorou ao Senhor, ele se entregou mais ao Senhor. Satanás, ele virou: Senhor, me permita tocar na vida de Jó. Ah, Senhor, por que você quer tocar na vida dele? Você já viu que ele me adorou? Aí Satanás: mas ele ainda tem saúde, ele ainda pode trabalhar, ele perdeu tudo, ele é inteligente, ele reconstrói. E Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Pobre, careca, sem roupa, sem família, sem dinheiro, sem empregado, só tinha esposa e 3 amigos, né? Que apareceram lá depois para poder conversar com ele. Só sobrou Jó com uma saúde frágil, a esposa e 3 amigos. E para completar, não satisfeito com tudo isso, Jó ali doente, com uma doença chamada de Chagas, que tem um odor muito ruim. A mulher dele ainda vira para ele e fala assim: Jó, amaldiçoa esse Deus seu e morre, Jó. Para de ficar sofrendo, Jó. Mulher, você não sabe o poder que a sua boca tem sobre a vida do seu esposo, sobre a vida do seu namorado, do seu noivo. Cuidado, mulher, aquilo que você fala. Fale palavras que edifiquem, que levanta, né? Igual o pastor Cláudio Duarte fala, dá um ânimo aí pro esposo, né? E aquela mulher falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó, mais uma vez, ele teria o direito, eu imagino que ele teria todo o direito de falar: esse Deus não existe, eu nego a existência desse Deus, eu não aceito esse Deus, é um falso Deus, e morrer. Mas não. Jó, ele falou: mulher, você é doida, mulher? Se Deus ele me deu e me tirou, ele vai me dar de novo. Muitas das vezes nós passamos nas nossas vidas algumas doenças, algumas enfermidades. Eu vejo pessoas que, gripadas, deixam de ir na igreja. Está aquele resfriadinho. Não estou conseguindo ir na igreja. Eu não estou nem falando. Ai, Deus vai me perdoar, mas hoje eu não posso ir na igreja, não. Ô irmão, cria vergonha na cara. Pelo amor de Deus. A gripe de fazer você deixar de ir na igreja, aí tinha que ser motivo mais de ser na igreja. Porque na igreja tem cura, na igreja tem libertação. Às vezes vai na igreja, os irmãos chegam, falta, aí eu procuro, né? Procuro saber o que aconteceu, às vezes foi alguma coisa séria. Irmão, o que aconteceu, irmão? Não estava passando mal. O que você tinha, irmão? Tem uma dor de barriga, irmão, não deu para ir na igreja. Ô, irmão, vai na farmácia, compra um remedinho para poder dar uma ajudada, uma estabilizada. Vai na igreja, ou então vai na igreja passando mal. Busca a cura. Que eu fico imaginando, nosso irmão aqui falou que passou por tantas coisas, tantos problemas, tantas enfermidades, e mesmo assim não parou de adorar. Se fosse eu na situação, se fosse você, como que você se comportaria? Você conseguiria adorar a Deus? Você conseguiria adorar a Deus sabendo que você morreria em um mês? Se você for no seu médico essa semana, e o seu médico fala assim: olha, você tem uma doença, e essa doença não tem cura, o que você faria? Porque para Jó essa doença não tinha cura. Não tinha cura. Ou era morrer, ou era morrer. Ou ele crendo em Deus, que Deus curaria ele. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por doenças,
Às vezes algum parente nosso, algum ente querido passa por algum problema. Às vezes um parente nosso está doente e acaba falecendo e nós reclamamos com Deus. E depois chegamos na igreja e queremos adorar, queremos cantar. Oh, Espírito Santo. Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores. Que o adore em espírito, que o adore em espírito e em verdade. Meu Deus. Adorar a Deus, como eu disse, é muito mais que uma canção. Jó, se você ler o livro de Jó, você não vai ver que Jó, ele tirou uma viola ali e começou a tocar. Não fala que Jó tirou ali um microfone, talvez, e começou a cantar. Ou um violino, não sei, talvez qualquer instrumento, alguém começa a tocar. Jó não fez isso. Depois que ele perdeu tudo isso, ele começou a pensar, meu Deus. E aqueles amigos dele, depois leia Jó. Leia Jó e veja como é que é fascinante essa história. E aqueles amigos dele começaram a falar, Jó, mas você não pode ficar assim. Jó, mas esse Deus seu, Jó, você fez alguma coisa errada, Jó. Muitas das vezes nós temos passado por provações e muitas pessoas têm chegado e nos apontado, nos criticado e nos jogado mais para baixo. E quantas vezes nós temos feito isso também? Porque muitas das vezes nós pensamos só no nosso lado, né? Ah, estou me desanimando, mas quantas vezes nós apontamos o dedo para desanimar as pessoas? E esses 3 amigos desanimaram Jó e fizeram de tudo. Acredito que aqueles 3 amigos praticamente eram como a mulher de Jó, em questão de ponto negativo, de desanimar Jó. E Jó ouvindo aquilo, e Jó começou a pensar, e Jó começou a se entristecer, e Jó começou a olhar e falou assim, meu Deus, realmente, eu fiz alguma coisa errada. E chegou um certo momento que Jó ele parou, pensou, e orou mais uma vez, e se prostrou diante do Senhor, e perguntou, Senhor, por que, Senhor? Por que, Senhor? E quando você vai terminando de ler o livro de Jó, Jó ele declara que, depois disso, ele percebeu que ele nunca tinha conhecido realmente a Deus antes. Que depois de todas essas tribulações que ele tinha passado, que ele realmente tinha ouvido Deus. No meio da dificuldade, ele tinha ouvido Deus. Muitas das vezes, irmãos, aquilo que nós temos passado de dificuldade, às vezes é um momento que Deus quer trabalhar com a gente. Quer trabalhar no nosso íntimo. Muitas das vezes, uma enfermidade vem, porque às vezes é a única maneira que Deus tem de fazer você parar, de você